Se você quer fazer hipnose de rua, hipnose de entretenimento, você precisa aprender esses 3 exercícios de qualquer jeito. E precisa aprender a fazer bem feito. Esses 3 exercícios são chamados de pseudo-hipnose. E eles servem para que o sujeito tenha uma primeira experiência, para que ele se familiarize com toda a mecânica envolvida na hipnose. Esse exercício de pseudo-hipnose tem esse nome porque, na verdade, não é hipnose. É como se a gente contasse uma mentirinha para o sujeito e a partir dessa mentirinha ele vai acreditar que está em hipnose. E por ele acreditar que está em hipnose, a hipnose vai acontecer de verdade. É pseudo-hipnose porque a gente usa da fisiologia para ajudar a enganar a mente do sujeito e fazer ele acreditar que está em hipnose. Fisiologia, por exemplo, dos dedos se fechando naturalmente, fisiologia do braço ficar cansado, fisiologia das mãos ficarem coladas por causa dos nós dos dedos, né? Esse exercício, se você fizer assim com as mãos e esticar, mesmo que você não fale nada, mesmo que você não faça hipnose, se você esticar bem a mão e aperta os dedos, fica difícil de soltar. Existe uma resistência natural por conta da fisiologia do corpo. Isso aqui vai ajudar a pessoa a acreditar que ela está com a mão colada de verdade. E por isso o fenômeno da hipnose vai ser potencializado. Existem vários exercícios, né? E os 3 que eu vou te apresentar são os 3 mais conhecidos e os 3 que eu utilizo, que são dedos magnéticos, livros e balões e mãos coladas. Como é que a gente começa? Sempre me perguntam, Rodrigo, eu faço dedos magnéticos de olhos abertos ou de olhos fechados? Com os dedos abertos ou com os dedos fechados? Depende. Não existe certo nem errado. Existem vantagens e desvantagens de cada jeito. Começar com olhos fechados ajuda a pessoa a se concentrar mais. Desvantagem é que a pessoa não vê esse movimento, né? Parte do fenômeno se perde. Vantagem de estar com o olho aberto, a pessoa vai ver isso aqui acontecer. Desvantagem do olho aberto, pode ser que a pessoa fique assim. Eu tenho muita gente que eu falo, olha na ponta dos seus dedos. E a pessoa olha um pouquinho, aí olha para mim, aí olha para o coleguinha, aí olha para o céu para ver se passa avião. E daí isso atrapalha a concentração. Então tem vantagem e desvantagem. Os dedos a mesma coisa. Começar com o dedo aberto, vantagem, porque os dedos vão se fechar. Ela vai perceber o fenômeno de uma maneira mais intensa. Desvantagem, algumas pessoas, no lugar de ajudar na hipnose, elas tentam atrapalhar. E elas ficam fazendo força para o dedo abrir. Por mais que você fala, deixa acontecer. E os dedos ficam cada vez mais atraídos e a pessoa fica lutando contra. Isso pode atrapalhar. Então vai de caso a caso, vai depender da situação, vai depender da pessoa que está ali da sua frente e vai depender também da sua habilidade, da sua percepção ali. De maneira geral, eu faço de olhos abertos e com os dedos fechados, né? Mas você pode adaptar do seu jeito. Então eu falo para a pessoa, fecha as mãos, cruza o polegar, eu sempre lembro de cruzar o polegar, estica os dedos e traz na frente dos olhos. Isso. E aí eu começo. Você já brincou com ímãs quando era criança? Você lembra da sensação dos ímãs serem atraídos? E eu faço isso para resgatar aquela memória e produzir um fenômeno mais intenso. Porque você lembrar só do ímã é uma coisa, você lembrar e sentir é outra, né? Então, Rodrigo, eu quero começar com o dedo aberto, como é que eu faço? Eu falo, eu vou contar até 3, quando eu contar até 3 você abre os dedos. A pessoa, 1, 2, 3, abre, isso. E aí começa. Imagine que a cada dedo é um ímã, um polo positivo e polo negativo. E quanto mais você se concentra, mais os ímãs vão se atraindo. Deixa acontecer. Eu sempre digo, deixa acontecer. Para a pessoa não ficar lutando contra. Isso, e cada vez mais forte. E aí você fala, muito bom, continue assim. Para a pessoa entender que ela está fazendo certo e fazer mais daquilo. As pessoas gostam de ser elogiadas. E se você elogia, ela responde com o mesmo fenômeno mais intenso. Então, os dedos vão se atraindo e os ímãs vão ficando cada vez mais fortes. Isso, deixa acontecer, isso, cada vez mais forte. E os dedos cada vez mais juntos, cada vez mais grudados. Esse movimento de fechar é natural.
a ponta dos dedos estarem tão próximas, tão juntas, a ponto de elas ficarem brancas, isso aqui não é mais natural. Isso aqui é um fenômeno produzido, intencional. Isso é hipnose. Isso aqui não. Esse fechar é natural. Se a pessoa relaxar, automaticamente a fisiologia dos dedos vai fazer ele fechar. Né? Agora, apertar os dedos é intencional. Então você transforma algo que não é hipnose, através da fisiologia, em hipnose. E aí os dedos vão apertando isso. E daí eu costumo dizer assim, em algum momento, eu sozinho vou segurar nos seus dedos e vou tentar separar. E quando eu fizer isso, permita que esses dedos fiquem ainda mais próximos um do outro, ainda mais forte, ainda mais apertado. Por quê? Algumas pessoas, só de você encostar no dedo, ela vai fazer assim, pum, abrir. Eu não dei a instrução para ela abrir, mas ela abriu, porque ela achou, sabe-se lá Deus de onde, que ela tinha que abrir. Então, para que ela não faça isso, para ficar bem claro, eu digo, eu sozinho vou tocar nos seus dedos e vou tentar separar. Eu vou tentar abrir. Né? E quando eu vou tocar nos dedos, eu já não chego abrindo, eu dou um toquinho de leve, exatamente para a pessoa se familiarizar com o meu toque e não fazer isso. E aí eu fico. Permita que esses dedos fiquem ainda mais colados. E daí eu faço força. A pessoa já entendeu que ela tem que fazer força ao contrário. E aí você vai elogiar de novo. Isso, muito bem. Isso, ótimo, excelente. Pode soltar a mão. Aí a pessoa solta a mão, faz assim. E aí você pergunta, como foi a experiência? Conta pra mim. Foi fácil, foi difícil? Conseguiu sentir? O que você achou? Porque as palavras que ela usa, você pode usar na próxima hipnose. Se ela falar, eu consegui sentir muito bem, você sabe que a sensação tátil dela é muito aguçada e você pode usar isso na próxima. Tem gente que fala para mim, nossa Rodrigo, eu estava tão concentrado que eu consegui ver a energia, o elétron indo de um dedo para o outro. Você vai saber que a pessoa ela é muito visual e você pode usar essa visualidade, eu nem sei se existe essa palavra, no próximo exercício. Né? Legal. E se não fizer? E se não der certo? A pessoa não sabe que deu certo ou que deu errado. É a primeira vez que ela está fazendo esse exercício. Ela nunca fez. Então, mesmo que tenha dado errado, eu confirmo. Nossa, legal, muito bom. Continue assim porque na próxima vai ser ainda melhor. Elogia. Ela não sabe que deu errado. E aí eu passo para livros e balões. Livros e balões é um exercício que ele é mais hipnótico do que fisiológico. E eu uso para testar o engajamento a partir daí. Então eu pergunto para a pessoa, com que mão você escreve? Você é destro ou canhoto? E ela vai falar, eu escrevo com essa aqui, eu sou destro. Então tá, destro, assim, e a outra mão assim. Eu sou canhoto, aí troca, tá? Então, assim. Daí eu falo para a pessoa, relaxa, porque normalmente ela tá tensa, ela não sabe o que vai acontecer. Relaxa, solta os ombros e deixa os dois na mesma altura. E normalmente esse exercício eu faço de olhos fechados. Fecha os olhos. Isso. E daí eu falo para ela, imagine um livro muito grosso, muito pesado, talvez um livro que você tenha na sua casa, talvez uma Bíblia que você conheça, um livro de matemática, enfim. Imagina que eu estou colocando esse livro aqui na sua mão. Procura sentir o peso do livro. Procura sentir a temperatura da capa. Procura sentir como seria carregar esse livro por várias horas. Faz de conta que você já está segurando esse livro há bastante tempo. Sinta a sua mão cansada como se fosse real. Eu estou usando várias figuras de linguagem, várias metáforas aí, para trazer e produzir o fenômeno. Tem gente que fala, Rodrigo, eu não consigo ver o livro, mas consegue sentir o peso? O peso eu consigo. Então eu tenho que trabalhar a linguagem de várias formas para fazer o fenômeno acontecer. E daí essa mão vai começar a ficar cansada. E daí na outra mão eu falo, imagina que eu vou pegar uma bexiga de gás, dessas que saem voando, que nem todo mundo associa o gás à bexiga que voa. E eu vou pegar uma bexiga verde bem grande e vou amarrar no seu pulso. E aí quando eu faço isso, eu dou uma puxadinha para cima. E essa mão vai ficar mais leve porque a bexiga está puxando para cima. E eu venho e amarro outra bexiga, e outra bexiga, e outra bexiga, e essa mão cada vez mais leve.
E do outro lado, mais um livro, cada vez mais pesado. E eu ponho 2 livros, e 3, e 4. E eu dou um empurrãozinho para baixo, bem de leve, bem sutil. E essa mão cada vez mais pesada. E aqui mais uma bexiga, e aqui mais um livro, e mais uma bexiga. E a mão da pessoa começa a fazer isso. Algumas pessoas vão mexer bem pouquinho. Algumas pessoas vão fazer isso aqui. Independente do movimento que ela fizer, o movimento serve para você, não para ela. Independente do resultado, você vai falar para a pessoa, abre os olhos, olha a diferença. E ela vai, nossa, que legal. Aí você fala, olha, isso aqui é só imaginação. Isso é hipnose. Você imaginou e sentiu como se fosse real. Mesmo que não tenha acontecido nada e tenha ficado na mesma linha, eu pergunto para o sujeito qual foi a experiência dele, para ele me relatar aquilo. Porque mesmo que não tenha saído da linha, provavelmente essa mão ficou mais cansada. Mesmo que ele tenha resistido, essa mão ficou mais cansada. Porque a fisiologia faz com que isso aconteça. A mão virada para cima cansa mais o braço do que a outra mão assim. Então é natural que esse braço fique mais cansado e é natural que ele comece a descer. Mesmo que a pessoa segure, ele vai sentir o cansaço. Então peço para ele descrever. Eu senti, realmente, um lado ficou mais pesado que o outro. E aí você elogia. Né? Algumas vezes eu pergunto, qual você gostou mais, o primeiro ou o segundo? E ela vai me dizer. E aí nós vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício são as mãos coladas. E aquele exercício que dá para fazer até pela televisão, talvez você já tenha feito na sua casa, de ficar com as mãos coladas e não conseguir soltar. Esse exercício também tem um componente fisiológico forte, porque a falange dos dedos, como eu já falei, ela, quando você junta as mãos assim e estica bem, fica difícil de soltar naturalmente. Né? E você vai enganar a pessoa achando que ela está colada. Quanto mais ela acreditar que está colada, mais difícil vai ser. Se ela acreditar 0, já vai ser difícil. Se ela acreditar 50%, nossa, já foi um baita de um fenômeno. Se ela acreditar que está 100% colada, não vai soltar de vez. Né? Então eu falo para a pessoa, junta os dedos, vira assim e estica o máximo a sua mão. Mantenha o braço esticado. É proibido dobrar o braço. Eu reforço que a pessoa não pode. Porque tem gente que faz o exercício inteiro, quando você fala 0, tenta soltar, a pessoa encolhe e solta. Soltar aqui é muito mais fácil do que soltar aqui. Então eu falo, olha, mantenha esticado. Quanto mais esticado, melhor. É proibido dobrar o braço, para ela ficar assim. E daí eu falo, imagine que eu passei uma cola e eu passo a mão na pessoa assim, como se fosse um pincel. Imagina que eu passei uma cola, a cola mais poderosa do mundo na sua mão. Pensa que a cola está secando. Pensa. Sinta a cola melecando a sua mão. Imagine seus dedos melecados de cola. Então pensa, sinta, imagine, faz de conta. Faça como se fosse real. Né? Então tá, a pessoa tá aqui, esticou bem. Rodrigo, você não falou se vai ficar de olho aberto ou olho fechado. Se for de olho aberto, eu aponto na mão da pessoa e falo, olha nesse ponto, olha fixo aqui, não pode tirar o olho desse ponto. Né? Se for de olho fechado, simplesmente, eu estou passando a cola aqui. Então, sinta a sua mão melecada de cola, faz de conta que a cola melecou todos os dedos, sinta como se a cola estivesse secando, ficando cada vez mais quente, e quanto mais quente, mais seca. Né? Em algum momento eu vou fazer uma contagem de 5 até 0. E quando eu chegar no 0, a cola vai estar seca e a sua mão vai estar completamente colada. E 5, a cola está secando. 4, sinta ela mais seca ainda. 3, permita que essa cola fique cada vez mais seca e a sua mão cada vez mais colada. 2, pensa que a cola está mais seca ainda. 1, estica bem o braço, você reforça o braço. 1, estica bem o braço para a cola secar de vez. 0, tenta soltar e não consegue. Tenta soltar e não consegue. Essa frase, tenta mas não consegue, é muito comum na hipnose. O tentar implica em falha. Quando alguém fala para você, não, eu tento passar na sua casa amanhã, vai passar? Não vai. Né? O tentar é uma falha. Eu vou tentar tirar 10 na prova. Você vai tirar 10? Não vai. Né? Então o tentar implica em falha. O mas cancela o que você falou antes.
eu gosto de você, mas não podemos ficar juntos. Quer dizer, eu gosto de você não tem importância nenhuma. Né? Então, o tenta soltar, mas não consegue. Tenta porque você vai falhar. Né? Mesmo que você tente, o mas vai cancelar. Você vai falhar. Tenta, mas não consegue. E aí a pessoa vai tentar. E daí você tenta, e aí você deixa ela tentar por alguns segundos. Né? Talvez 5, talvez 10, talvez até menos. Algumas pessoas não vão soltar de vez. Algumas pessoas vão, vai estar difícil e vai começar a escorregar devagarinho. Antes da pessoa soltar, eu falo, para aí, para. Porque quando eu estralar os dedos, quando eu der um pequeno toque, a cola vai sumir e você vai soltar a mão. Se a pessoa vai escorregando, vai escorregando, vai escorregando e solta, ela vai falar para você, ah, não funcionou, o que aconteceu? Agora, se começa a soltar e você manda parar, ela vai pensar que aconteceu. E você vai conseguir, entre aspas, enganar para ela acreditar que o fenômeno aconteceu. E ela acreditar que aconteceu é o que vai fazer a hipnose acontecer de verdade. Então, tenta soltar, mas não consegue. Isso, muito bom. Pode parar de tentar. 1, 2, 3, estrala os dedos e solta a mão. Eu vou falar para ela, gostou? Foi legal? Foi uma boa experiência? Vamos continuar? Vamos esquecer o nome, vamos esquecer o número, vamos fazer outras brincadeiras? Normalmente a pessoa vai falar que sim. Ah, vamos, legal, gostei, vamos continuar. Tem gente que vai falar, não, pra mim aqui tá bom, esse aqui é o meu limite, eu já tô um pouco assustado, ok. Aí tudo bem, você agradece, elogia, fala que ela tem uma concentração muito boa, que quanto mais ela treinar, melhor vai ficar. Se despede e deixa ela embora. E se a pessoa não passar nos testes, o que acontece? Eu dispenso a pessoa, deixo ela embora, ou eu insisto e vou para a indução? Eu, Rodrigo, mesmo que a pessoa não passe em nenhum dos 3 testes, nada funcione, dê tudo errado, mesmo assim eu vou para a indução. Eu já hipnotizei pessoas que, dedos colados, a pessoa fazia tudo ao contrário. Aqui, livros e balões, nada. Mãos coladas, tenta soltar, soltou. E a pessoa viu o dragão. Entrou em transe, esqueceu o nome, esqueceu o número, viu o Michael Jackson, viu o dragão voando, enfim. Tudo aconteceu, mesmo que as pseudo-hipnose não tenham funcionado. Né? Também já vi o oposto. Pessoas que foram muito bem aqui, nossa, aqui a mão fez até assim, quase virou para trás de tão forte o fenômeno, mão colada não soltava, e aí? E o seu nome desaparece? Não, eu sei meu nome. E os números somem? Não, eu sei o número. E agora você vai ver todo mundo pelado. Não estou vendo. E nada mais funciona. Então não é uma regra. Não é porque a pessoa foi bem que vai funcionar. Né? Esse exercício ele funciona como um catalisador. Quem foi bem, a chance de funcionar é maior. Mas não é um pré-requisito. Né? Tem gente que vai bem nos 3. Tem gente que vai bem só em 1. Tem gente que vai bem só em 2. E aí algumas vezes a pessoa vai bem em 2 exercícios e fica um que vai mal. Ela vai bem nesse, cola aqui, mas livros e balões não funciona. Sei lá, qualquer um. Eu digo para ela que foi bem, que foi tudo ok, que era esse o resultado esperado, e eu pergunto para ela qual você gostou mais. Eu digo para ela porque cada um desses exercícios ele tem uma porta de entrada no cérebro diferente. Cada exercício tem uma função diferente. E a pessoa vai achar que aquilo faz parte, e não faz. É só para você convencer ela de que está dando certo. E quanto mais ela se convencer que está dando certo, melhor vai ser o resultado da sua hipnose. Eu quero que vocês entendam que esse exercício ele é muito importante para a gente usar como catalisador da hipnose de rua. Não é obrigatório, mas ajuda bastante na hora de fazer hipnose. Então, estudem e testem. Pratiquem. Provavelmente, com certeza absoluta, vai falhar. Você vai acertar com um, vai falhar com outro. É normal. Todo mundo falha. A hipnose não depende só de você. Por mais que você faça um Yes Set perfeito, por mais que você tenha um pre-talk bem feito, por mais que você faça uma pseudo bem feito, pode ser que a hipnose falhe mesmo assim. Porque não depende só de você. Depende da pessoa que está ali na sua frente. Mas faça de uma maneira muito estudada. Né? Preste atenção no que você está fazendo para que você aprenda com os seus próprios erros. Crie expectativa, use de sua autoridade,
faça um enorme de um pre-talk muito bem feito, que tudo isso junto vai contribuir para que a hipnose aconteça. A ideia inicial era eu ensinar essas 3 técnicas e depois fazer uma análise, né, de 2 ou 3 hipnoses que eu fiz, mostrando a pseudo-hipnose, mostrando como é que eu faço os exercícios. Mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, já faz mais de 15 minutos aí que eu estou falando. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, e os próximos vídeos eu faço um comentário, momento a momento. Eu vou colocar o vídeo na tela, vou ficar naquele quadradinho no canto e vou falar, olha, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, faz desse jeito, faz do outro. Eu vou analisar passo a passo junto com vocês para mostrar como é que eu, Rodrigo, faço hipnose e por que é que dá tão certo do jeito que eu faço. Certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.